sabe quem está por trás de tudo que a gente lê, assiste e consome no jornalismo? Aquela pessoa responsável que decide, organiza e dá sentido à informação? Sim, iremos falar dele, o editor, o responsável pela edição jornalística. Eu sou Maria Luz e hoje estou aqui com ele, que é editor-chefe da Mangue Jornalismo, repórter na Carta Capital, jornalista investigativo, foi vencedor nacional da Exporcom 2024 e finalista no Prêmio Mosca 2025. Apaixonado por café e pelos bastidores do poder. Wendel Carmo. Olá, gente. Seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar esse convite para poder estar compartilhando um pouco da sua experiência, do seu dia a dia conosco. Eu que agradeço pela lembrança e vamos nessa. Tem muita coisa para a gente falar sobre jornalismo, sobre edição. Para começar, eu queria voltar um pouco do início. De onde foi que começou esse gosto pelo jornalismo? Desde o início, já tinha alguma área específica que você tinha mais interesse? Muitas pessoas já me fizeram essa pergunta. E eu sempre tento voltar um pouco para entender onde surgiu o meu gosto. E nunca consegui achar a resposta. Mas ontem, estava lembrando, regredindo há algum tempo, né? Eu me lembro que em 2016, assim, logo quando teve ali a sessão da Câmara em relação ao impeachment da presidente Dilma, eu já gostei muito de acompanhar. Então, acho que nesse período, assim, final do ensino médio, início, assim, deixa eu começar a pensar em ensino superior, né? Acho que já me despertou isso. Então, foi uma época que o Brasil, né, passou por um momento, do ponto de vista socioeconômico, muito impactante para todo mundo, até para quem não acompanhava com muito afinco a política e a vida da política brasileira. Então, acho que aquilo mexeu um pouco comigo e me levou a escolher o caminho do jornalismo, principalmente do jornalismo político, que é o caminho pelo qual eu entrei no jornalismo e continuo até hoje, né? Então, acho que esse período da nossa história foi muito importante para fazer com que eu me definisse um jornalista desde então. Ah, que ótimo. E quais foram as etapas da sua vida que foram decisivas para te levar onde você está hoje, né? Que é o cargo de editor. No caso, você sempre pensou, depois que entrou, né, no jornalismo, pensava ou não? Tipo, apareceu assim? Eu queria entrar no jornalismo para fazer jornal impresso. Que eu acho que, assim, a gente tem aquela ideia do jornalista, né? Aquela pessoa que acorda muito cedo, que passa o dia todo na redação, que escreve muito e no outro dia abre a sua porta e tá lá no seu passeio um jornal impresso, você toma café lendo o jornal. Essa é a imagem socialmente construída do jornalista. Por muito tempo, quando você falava sobre jornalismo, sobre a imprensa, você remetia a essa pessoa, né? E a leitura do jornal pela manhã. Quantas vezes a gente já não viu filmes, principalmente dos Estados Unidos, onde essa tradição é mais arraigada, né? E aí sempre pensa nesse lado. Então eu queria muito fazer jornal impresso. Só que as circunstâncias do meu ingresso na universidade foram circunstâncias já desse advento da tecnologia. A gente já tinha tecnologia e o jornal não foi extinto totalmente, mas já estava em declínio naquela época, né? Por volta de 2020, 2021. Então eu entrei na faculdade com esse meio que com esse desejo, com esse sonho frustrado, mas já pensando no campo da política, como eu disse anteriormente, né? E aí, antes de entrar na faculdade, eu já havia passado no processo seletivo. A gente tinha lá na minha cidade, eu sou natural de Andaraí, no interior da Bahia, não sou sergipano de nascimento. Eu e uma amiga, a gente tinha feito um trabalho sobre o Jare, que é uma religião única da Chapada Diamantina, que foi levada para lá pelas múltiplas influências que formaram a região em razão do garimpo de diamante no século XVIII, XIX. E nós tínhamos feito esse trabalho, só que surgiu a pandemia. E aí a gente pensou numa forma de colocar esse trabalho, né, jogar luz nele, porque a pandemia nos afastou também desse processo de contato com as pessoas e tal. E aí nós fizemos um texto, foi a minha primeira reportagem propriamente dita, e aí nós buscamos algumas formas de publicar e o local que aceitou o nosso trabalho foi a Carta Capital, onde eu estou hoje, atualmente, né? Então foi a minha primeira publicação como jornalista e uma publicação essencialmente jornalística, né? Que era uma reportagem.
Aí depois disso eu entro na faculdade, me mudo para Sergipe, né, em 2022, no início do ano. É, Na faculdade ainda tem aquele período inicial, né, das aulas mais teóricas, a gente não está mais dentro da rotina jornalística propriamente dita. Só que um coletivo de radialistas daqui de Sergipe, tinham um programa chamado Café e Cia, lá na Rádio Jubileu FM, uma rádio comunitária lá do Grajeru, e eles abriram um processo seletivo logo quando eu me mudei para cá. Então eu fiz o processo seletivo, passei, e aí a gente começou a fazer esses programas, que eram semanais, sempre às segundas-feiras. Era um programa de notícias variadas, só que com a eleição a gente passa também a cobrir política. Então eu lembro que a gente levou vários candidatos ao governo do estado na ocasião, né? Fizemos entrevistas, fizemos repercussão, e aí, pelo fato de eu já ter esse desejo de trabalhar com jornalismo político, né, em outra frente eu já estava tentando me articular. Então eu consegui alguns contatos de assessores, então sempre que estava tendo algumas coisas eu ia para coletivas de imprensa, porque o que eu sempre digo, Maria, é que nós jornalistas, principalmente a gente que está no início da carreira, a gente precisa ser visto. E não há ocasião melhor de ser visto do que nesses eventos onde as fontes estão, né? Então, eu acho muito importante, inclusive, estar mais nesses eventos, porque é lá que a gente consegue tanta informação, mas também como estabelecer esses contatos que são muito importantes para a nossa profissão. E aí, depois do programa, o programa, enfim, não vai adiante por uma série de questões, sobretudo porque a gente não era remunerado. Por ser um trabalho voluntário, né, a gente tinha dificuldade de conciliar os horários com as nossas outras atividades. 2022, um pouquinho antes do segundo turno, eu passo a fazer parte oficialmente da equipe da Carta Capital, né, do site. Então a rotina já começa a apertar um pouco, e aí por isso que eu também não consigo mais acompanhar direito os programas, etc. E aí na Carta eu sigo até hoje. Na Mangue, eu entrei na Mangue em 2024, por ali, às vésperas das eleições, ainda como estagiário. Fiz meu estágio na Mangue naquela época. A gente cobriu a eleição de forma muito, muito brilhante, né? Um trabalho assim que você não verifica em outros veículos da mídia tradicional aqui, um trabalho de apuração de fôlego e, sobretudo, de jornalismo de dados, que é importante, com o convite de Christian Góes, que é o idealizador desse projeto, né? Para que eu seja editor-chefe, mas ainda continue atuando como repórter. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso logo mais adiante. Mas por que essa troca? A Mangue é um veículo jornalístico 100% independente, né? É uma iniciativa muito corajosa. Muitas colegas jornalistas, né, com quem eu falo, né, as pessoas falam: como é que vocês conseguem se manter? A gente mesmo discute isso sempre, né? Porque é algo assim impossível. A gente não recebe patrocínio de governos. Nossos companheiros de Mangue não têm assessorias no governo, né? Até porque isso, enfim, inviabilizaria a produção do jornalismo que a gente faz. E a gente também não recebe patrocínio de empresa. Então, como é que a gente sobrevive no estado onde a maioria dos veículos são patrocinados por esses agentes, né? E as pautas que a gente faz incomodam. Então, uma conta que não fecha, né? Mas ainda assim, a gente completa 3 anos agora no próximo domingo, próximo sábado. E, enfim, a gente está aí fazendo esse jornalismo, quer queiram os poderosos, quer não. Realmente é um desafio e bastante admirável o trabalho de vocês. Eu acompanho e realmente, né, sempre tem essa questão mesmo de como a pessoa não tem patrocínio, né, e consegue ali se manter. E trazendo um jornalismo de qualidade, né? Sim. Não é romantizando, não, que a gente não tem patrocínio, né? Porque a gente precisa de dinheiro primeiro para remunerar o nosso trabalho, que a gente também está trabalhando. Segundo, para a gente fazer a apuração. A gente precisa de dinheiro. Você certamente já fez muitas reportagens e às vezes você precisa de dinheiro para ir no interior do estado, para ir a determinada localidade, para pagar o seu almoço daquele dia que você está apurando, para comprar um equipamento que dê condição de você realizar aquele trabalho. Então, você precisa do dinheiro, né?
É verdade. Então, no caso, pegando pela essa parte de eu atualmente, você sendo, no caso, o editor-chefe, como é que tá? Fala um pouquinho mais da sua rotina, como é que tá em questão de equilibrar mesmo, né? Você como repórter, seja da Carta Capital, seja da própria Mangue, como é que você faz para equilibrar, né? Até mesmo pelas decisões, porque é uma responsabilidade a mais sendo um editor. Sim. Só para quem está nos ouvindo ter uma ideia, a Mangue, a gente faz esse jornalismo. Apesar de haver um editor-chefe, a gente trabalha no modelo muito horizontalizado. Então, a gente não vai ter a figura ali, por exemplo, de um editor que pauta os repórteres para eles irem em busca de alguma pauta e tal. Então, os repórteres, eles escrevem sobre o que eles querem. Basta ter relevância jornalística, né? Basta estar de acordo com as nossas diretrizes, né? O meu papel é de olhar os textos, de articular ali as publicações e tal, e de ter a figura de uma pessoa ali que está tocando o ecossistema Mangue, né? Verificar o texto que está bom, se falta alguma lacuna de apuração, se precisa aguardar um pouco, decantar aquela apuração, porque a apuração leva um tempo às vezes, né? A pauta, ela tem o seu próprio tempo. Então, é muito mais nesse sentido que eu me localizo nesse processo de edição mesmo, de estar olhando ali de perto, né, de atualizar ali com os repórteres o que está pronto, o que não está, de fazer também esse meio de campo com as pessoas que eventualmente escrevem artigos de opinião, também é algo também é muito importante, né, de visibilizar também nosso veículo. E paralelamente a isso, eu ainda atuo no processo de repórter também. Então, ao mesmo tempo que eu faço esse processo, eu ainda faço apurações próprias de reportagens de fôlego para publicação, tanto na Mangue, mas também no outro veículo onde eu não trabalho, geralmente no período vespertino, e aí é olhando para a cena política nacional mesmo. E há um fator que eu considero benéfico nesse processo, que é o fato de eu estar em Aracaju e a sede do veículo ser em São Paulo, porque isso me possibilita trabalhar de home office. Enquanto eu estou fazendo aqui uma coisa de um veículo, eu consigo também olhar outras. Enfim, a saúde mental às vezes vai para o esgoto, mas dá certo. A tecnologia, por esse lado, ela nos ajudou. Sim, aí consegue, né, equilibrar, né, os pratinhos, apesar das dificuldades. Então, você falou um pouco da saúde mental, né? Em qual momento, apesar desses desafios, você consegue enxergar que, tipo, tudo tá valendo a pena, você realmente tá na área, tipo, que você gosta, que você realmente sente um prazer por exercer essa profissão? Então, acho que o tema da saúde mental é muito importante, sobretudo pelo processo de deterioração da nossa atividade profissional, né? A gente tem visto redações cada vez mais enxutas, profissionais acumulando muitas tarefas, né? A gente ficou muito famosa a figura do vídeo repórter, que é a pessoa que grava e apura ao mesmo tempo, né? Então, isso é muito importante, porque isso acaba também pressionando, levando as pessoas aos seus limites. Falando de mim especificamente, acho que assim, eu ainda falho muito nessa questão, porque a gente abre muita mão de muitas coisas sendo jornalista, né? A gente abre a mão dos nossos feriados, a gente abre mão das relações interpessoais, porque às vezes você está precisando dar um plantão, às vezes você precisa concluir aquele texto que está no limite do seu prazo para ser entregue. Então, o que eu faço, geralmente, para lidar com esse processo, é às vezes me distanciar um pouco, porque a gente às vezes precisa desanuviar um pouco, né? Nossa sociedade anda muito, muito dolorosa no ponto de vista de transmitir muitas coisas ruins ao mesmo tempo. E eu acho que isso também acaba impactando a nossa vida, nosso emocional mesmo. Eu estava falando com um colega que ele trabalha nesses programas policiais, e ele estava falando sobre justamente isso, né? Sobre a necessidade de você sair da emissora e deixar todas essas coisas lá, porque isso às vezes acaba afetando muito. Uma colega nossa da Mangue, ela estava falando também sobre esse mesmo tema, né? De ficar exposta demais a muitos sentimentos, a essa avalanche de sentimentos, que muitas vezes o jornalismo independente, ele consegue ter um maior contato primeiro pelo fato de a Mangue ser um jornalismo que não trabalha no hard news, né, que é notícia toda hora, e sim reportagem. Então a gente tem um tempo maior
de apuração, de trabalhar aquele texto, mas também pelo fato de serem pautas que muitas vezes os veículos tradicionais eles não olham, não visibilizam, ou se olham, são uma abordagem muito mais superficial, muito mais objetiva da realidade. E o jornalismo que a gente se propõe é um jornalismo mais subjetivo, mais de combate, como diria a Fabiana Moraes. Então, acho que é isso, né, sobre essa questão da saúde mental. No meu caso, tentar um pouquinho também deixar de lado algumas coisas, tentar se distrair, aproveitar os momentos de lazer que são raros, mas são importantes. No caso, você sentiu diferença depois que você assumiu esse novo cargo que é o de editor na sua vida? Seja na sua vida pessoal, na vida profissional, você tem assim, uma grande diferença? Então, pessoal, sim, porque é uma responsabilidade, né? Você está editando um veículo do peso da Mangue. Então, acho que isso impacta muito, não apenas da minha responsabilidade, mas também pro meu currículo, para minha trajetória profissional, porque a Mangue hoje é o único veículo de jornalismo independente investigativo do estado de Sergipe. Então, editar esse veículo, tocar ele juntamente com os colegas é importantíssimo, né? E traz um peso muito grande. Também, do ponto de vista pessoal, é aquilo que eu estava falando anteriormente, né? Das questões. Você também está muito imerso, e assim como o repórter está muito mais porque ele apura e tal. Mas o editor também tem que estar imerso nesse processo, né, por conta dessas questões mesmo. E na vida profissional, acho que sim, a gente tem visto aí muitas pessoas que se incomodam com o jornalismo que a gente faz. A gente viu recentemente o caso da Câmara Municipal de Aracaju, que graças à Mangue a gente conseguiu que a presidência da Câmara disponibilizasse os dados de frequência. Então, a população de Aracaju só soube que os vereadores faltam por conta da Mangue, isso é importante dizer, mas que nesse processo todo, a Mangue, e nesse caso eu, porque foi eu quem fiz a solicitação ao Ministério Público, esteve como vidraça de personagens que se julgam superiores ao escrutínio público. Então, isso eleva muito o risco, né? Eleva muito esse processo. E aí, como eu disse, como é um jornalismo que incomoda, as pessoas vão sempre fazer de tudo para descredibilizar não a mensagem, mas quem a transmite. Nesse caso aí, a gente vai ver muitos outros casos de difamação, né? Sobretudo em época eleitoral, mas esse é apenas um exemplo desse tipo de impacto que a gente tem na vida profissional e pessoal também. Não que isso já não ocorresse antes, mas isso dobra, né? Isso eleva o risco. Verdade, você falou sobre a questão da responsabilidade, né, dobrada. Então, levando em consideração, você comentou que os repórteres têm esse tema livre, mas eles trazendo, já aconteceu algum episódio que precisou, você no caso, barrar a questão desse tema, né, dessa reportagem que trouxeram, ou precisou limitar, cortar, fazer uma edição mesmo? Sim, quando eu falo tema livre, não é qualquer coisa, mas, tipo, trazer um tema que dialogue. Tipo, eu acho que tudo é pauta. Tudo é pauta e isso consegue se desenhar à medida em que você estabelece um foco de trabalhar, de abordar, né? Se a gente vê esses livros que estão aqui, a gente tem esse livro aí, Borracha na Cabeça, um livro editado pela Mangue, que vai falar sobre a ditadura militar em Sergipe, algo que a imprensa tradicional não contou, né? A gente tem muitos episódios aí que muitos veículos já contaram, mas não contaram de uma forma tão detalhada, pela perspectiva que geralmente interessa. Então, a gente fez essa abordagem de uma outra forma, né? De pensar a pauta, mesmo quando ela já foi publicada, mesmo quando as pessoas já tiveram acesso a algum tipo de conteúdo sobre ela, repensar a forma de abordagem. Respondendo diretamente à pergunta, não houve assim, pelo menos nessa minha gestão. Como eu disse, nós somos livres aqui para trabalhar essas pautas, né? Claro que tem que estar alinhado ali com a defesa dos direitos humanos, com todas essas questões, mas os temas eles são livres, né? São os repórteres que propõem as pautas a partir das suas experiências, né? Do mundo no qual eles estão inseridos, e também por sugestões de fontes, indicações e tal.
nesse sentido não houve, e eu acredito que também não haverá, porque nós somos uma equipe muito alinhada. Então, as pessoas que estão conosco hoje, que fazem esse trabalho, elas já conseguem também ter incorporado a sua rotina de apuração, essa percepção. Diante de tudo que você vive na prática, qual você acredita ser o verdadeiro papel do editor no jornalismo? É essencialmente, né, o que ele poderia estar contribuindo para a sociedade. O jornalista em si deve ser, pelo menos, alguém muito, muito sensível para a sociedade na qual ele está inserido, né? Então, ele deve estar sempre muito ligado a essas questões, né? Então, acho que por si só já é um dever ético e moral, né? De pensar também a sociedade a partir do jornalismo. Eu acho que o editor não foge a esse dever, né? Porque o jornalista, ele pensando esse processo, né, pensando a sociedade, tendo esse olhar sensível sobre a sociedade, sobre as questões sociais, ele faz também com que o editor pense junto com ele. Acho que no caso do editor propriamente dito, o editor ele também tem que intervir no texto, né, nesse sentido de olhar a publicação e tal, mas pensando também no público que vai ler, né, pensando naquilo que chama a atenção, naquilo que é de fato importante para fomentar o debate mesmo. E falando do impacto na sociedade, eu acho que eu queria falar mais sobre o impacto do jornalismo mesmo na sociedade, porque a gente tem visto muito atualmente, conceitualmente o pessoal chama de repórter cidadão, que essas páginas de Instagram fazem, né? Que a ideia é de que você tem um celular e você pode ser o repórter, pode reportar aquele fato. De fato, não está desassociado do que o termo diz, né? Só que o jornalista, ele aprende determinadas concepções de mundo e das formas, e as formas, melhor dizendo, de abordar determinados fatos. Então a gente vê muito homicídio em tal bairro e aí as páginas publicam a foto do corpo lá, alvejado, sem nenhum escrúpulo. Inclusive é crime fazer isso, né? Diga-se de passagem. Mas fazem e, por incrível que pareça, ganham likes, ganham engajamento e conseguem crescer assim, em cima disso, né? Então acho que o papel do jornalismo, né, acho que a gente precisa repensar muito também o papel que tipo de jornalismo a gente está fazendo. E quando eu digo a gente, não estou falando só sobre Mangue, não. Falando sobre a imprensa sergipana mesmo, que tipo de jornalismo a gente está fazendo. Muitos casos de feminicídio ocorrendo. É uma discussão que estava tendo com alguns colegas sobre como noticiar isso, porque a impressão que passa é de que à medida em que se noticia, mais ocorre. Então, são discussões que eu acho que não se esgotam aqui, que eu acho que vai levar um tempo para a gente entender de fato o momento histórico que nós passamos e também repensar que tipo de jornalismo a gente quer, que tipo de jornalismo a gente vai fazer. E eu acho que nesse processo não só os editores entram, mas os profissionais da produção, os repórteres, todo mundo que faz a imprensa. Realmente, né, sobre essa discussão que, no caso, você estava citando as páginas da internet, é sobre aquela, né, velha discussão sobre a questão dos digitais influencers querer exercer o papel de informar, né, reconhecendo que existe uma grande responsabilidade aí, não só, e realmente a maioria acaba sendo em troca de like, né, de viralização, e não da questão de ajudar mesmo, né, na informação. Se você pudesse dar um único conselho para quem está nos assistindo, especificamente, vai ser um público que pode pensar, né, que está focando no jornalismo e também na parte de edição, de ser um futuro editor, qual conselho você daria? Eu acho que um conselho é focar nesse momento que vocês estão aprendendo ainda, né, construindo a trajetória, focar em títulos, que é algo assim que eu me pego muito, eu tenho inveja de Christian Góes, porque ele é muito bom de títulos. E eu acho que título é algo que tem que captar logo o leitor. Então, os títulos são importantes, principalmente, às vezes o repórter ele sugere, mas o editor ele consegue ter essa sensibilidade de pensar se aquele título está atraente, se o leitor vai bater o olho nele e vai se interessar pelo texto. Acho que é importante.
Mas, para além do superficial, né, eu considero que essa questão do título, embora ela seja muito importante, eu acho que os futuros editores devem também pensar nessa questão mesmo da sensibilidade, né, dos debates que a sociedade está fazendo, de que forma a gente consegue, os veículos de comunicação conseguem contribuir para esse debate de forma séria, de forma contundente, né, de forma respeitosa também, pensando em todo esse cenário aí da sociedade. Acho que esse olhar, ele contribui muito, tanto para pautar os repórteres, né, eventualmente, mas também no tipo de produção que a gente vai colocar na rua, porque eu acho que isso ajuda muito, porque esse papel não é só também do jornalista que está na rua apurando, mas do editor também, né? Muito obrigado por, no caso, estar aqui, né, trazendo essas experiências e por ter, no caso, novamente aceitado. Obrigada a todos que estão nos assistindo também e espero ter outras oportunidades também, tá bom? Eu agradeço o convite, né, a lembrança. E, no fim, eu queria dizer para os alunos da UFES, né, do curso de jornalismo, do qual eu ainda não sou egresso, em breve, mas dizer, assim, que vocês acompanhem o trabalho da Manga. Eu acho que é importante. A universidade e o curso, né, universitário é um espaço muito rico também de ideias, de inovações, de iniciativas potentes do campo do jornalismo, né, de pensar o jornalismo para além do tradicional que a gente vê muito na mídia sergipana. E aí a gente também está aqui à disposição para mandem pautas, escrevam para a gente, sugiram, se quiserem fazer colaborações também, a gente está muito aberto para construir aí essa forma de pensar o jornalismo coletivamente. Obrigado.